seja bem-vindo para mais uma aula que hoje vai ser sobre orações, um assunto que cai bastante em provas escolares e concursos públicos. Obviamente, eu não vou conseguir, numa aula de aproximadamente 15 minutos, explicar todas as orações, porque é um assunto muito vasto. O meu objetivo com a aula de hoje é fazer um quadro geral dessas orações para vocês poderem se familiarizar com o nome delas e ver como que elas se situam umas com as outras ali nesse quadro. Primeiramente, o que você tem que saber é que existem dois tipos de orações: as orações coordenadas e as orações subordinadas, como eu coloquei aqui no quadro. Qual é a diferença entre elas? As orações coordenadas, elas são orações independentes sintaticamente, ou seja, uma oração não depende da outra para existir, uma oração não depende da outra para fazer sentido. Nas orações subordinadas acontece justamente o contrário. As orações, elas são dependentes sintaticamente, uma precisa da outra para fazer sentido. Nós vamos começar com os nomes das orações coordenadas. Eu vou dar exemplo disso que eu falei, dessa questão de ser dependente sintaticamente, independente, para vocês poderem entender melhor como que isso funciona. Mas vamos começar primeiro com os nomes das orações coordenadas. As orações coordenadas são 5 orações coordenadas. Você tem a oração aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Essas aqui são as 5 orações coordenadas. Agora nós vamos para as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas se dividem em 3. Elas têm as orações subordinadas substantivas, tem as orações subordinadas adjetivas e tem as orações subordinadas adverbiais. Tá? São 3 tipos de orações subordinadas. Vamos aos nomes das orações substantivas. As orações substantivas são 6 tipos de orações substantivas. Você tem as orações substantivas subjetiva, tem a oração objetiva direta, objetiva indireta, tem a completiva nominal, tem a predicativa e a apositiva. Tá? Essas daqui são as 6 orações, substantivas. No caso, como que você vai fazer essa classificação? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Ou oração subordinada substantiva, completiva nominal. As orações adjetivas são apenas 2. Você tem as orações adjetivas restritiva e tem a oração subordinada adjetiva explicativa. A maneira mais simples de explicar essas orações é que uma delas vem com vírgula, a outra vem sem vírgula. Qual é o macete que eu dou para os meus alunos para eles memorizarem isso, para eles não confundirem mais? Você vê aqui que a restritiva, não tem um S aqui, ó, restritiva, considera então que é sem vírgula. E aqui na explicativa você tem um C aqui, não tem? Considera então que é com vírgula. Tá? É um macete que funciona na hora da prova para lembrar qual é que tem vírgula e qual é que não tem vírgula. Nós vamos agora ver as adverbiais. As orações adverbiais são mais extensas, são 9 orações adverbiais. Vamos ver o nome delas aqui, uma por uma. As 6 primeiras orações
adverbiais começam com a letra C. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você tem o F, o P e o T, tá? Vamos primeiro ao nome das 6 primeiras que começam com a letra C. Vamos lá. Causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa e comparativa. Comparativa. E aqui você vai ter a final, a proporcional e a temporal. São o nome das orações subordinadas adverbiais. No caso, como que você vai classificar? Vai ser oração subordinada adverbial final ou oração subordinada adverbial concessiva, tá? Eu vou dar agora 2 exemplos de orações, um exemplo de oração coordenada e um exemplo de oração subordinada para você saber como que se faz a classificação completa dessas orações. Vamos botar aqui. Vamos lá. Eu vou começar pela coordenada. Vamos lá, eu vou colocar aqui a coordenada. Aqui, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma oração coordenada. Aqui, ó. Fui ao cinema, vírgula, mas não comi pipoca. Como a gente vai fazer a classificação dessas orações? Olha aqui. Primeiro, você tem que identificar qual é a conjunção. Qual é a conjunção? Conjunção é mais, não é? A conjunção aqui mais. Pronto, já identificou a conjunção. E você vai saber que ali, antes dessa conjunção, vai ter uma divisão. Segundo passo é você identificar o verbo. Você vai saber o número de orações que você tem de acordo com o número de verbos. Se você tiver 2 verbos, você tem 2 orações. Se você tiver 3 verbos, 3 orações. 4 verbos, 4 orações. Tá? Vamos ver aqui quais são os verbos que tem aqui nesse exemplo. Você tem o verbo ir e aqui você tem o verbo comer. Então, você tem 2 orações. Se você tem 2 verbos, você tem 2 orações. Como é que a gente vai dividir aqui antes da conjunção? Fui ao cinema, vírgula não. Divide, mas não comi pipoca. Ali está a divisão da oração. Outra coisa aqui, você já sabe que essas orações aqui, como eu falei antes de escrever, que ela é uma oração coordenada. Ou seja, essa daqui não depende sintaticamente dessa para existir. Você vê que você pode falar muito bem, fui ao cinema, ponto. Não faz sentido? E aqui você também pode falar, não comi pipoca. Não faz sentido também? Então, nitidamente você vê que essa oração não depende sintaticamente dessa, elas têm sentido completo, tá? Então, olha só, como a gente vai fazer a classificação dela? Vamos começar por essa aqui. Essa aqui é a oração que tem a conjunção. Como a gente vai classificar? Ela vai se chamar oração. Você já sabe que ela é coordenada, ela não é subordinada, né? Que a gente já viu lá no início da aula. Ela é uma oração coordenada. Aí, vamos lá. Ela é uma oração coordenada sindética. Por que tem esse nome, sindética? Porque síndeto, aqui ó, síndeto, é sinônimo de conjunção. Conjunção. Por isso que ela é classificada como uma oração coordenada sindética. Por que ela é sindética? Porque ela tem um síndeto, ela tem uma conjunção. Aqui a conjunção. Então, ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Tá? Vamos classificar essa daqui agora? Vamos lá. Primeiro, essa oração aqui tem síndeto? Tem conjunção? Não tem. Então, como a gente vai classificar? Ela vai ser uma oração coordenada também. Coordenada
Só que ela vai ser uma oração coordenada assindética. Ela vai ser uma oração coordenada assindética. Por que ela é assindética? Você está vendo esse prefixo aqui, ó? Esse prefixo A. O prefixo A não dá ideia de negação? Então, é a ausência da conjunção. Por isso que fala que ela é uma oração assindética. Lembrando que síndeto é igual a conjunção, tá? Essa é a forma correta de classificar uma oração coordenada, tá? No caso, aqui é uma oração coordenada adversativa. Poderia ser conclusiva, poderia ser explicativa, tá? E assim por diante. Agora a gente vai ver a classificação de uma oração subordinada, como que é que funciona. Vamos lá. Vou pegar aqui uma oração subordinada. Vamos lá. Fiz o trabalho conforme ele orientou. Fiz o trabalho conforme ele orientou. Primeiro vamos ver onde está a conjunção. Qual é a conjunção? Conforme. Né? Uma conjunção bem fácil de identificar e uma conjunção bem fácil de classificar, que nitidamente é uma conjunção conformativa. Como a gente vai fazer a divisão? Como tem a conjunção aqui, a gente divide antes. Fiz o trabalho conforme ele orientou. Vamos classificar? Vamos classificar primeiro essa daqui? Como que vai ser essa daqui? Vai ser uma oração, já não é mais coordenada. Lembra que as coordenadas estavam aqui desse lado. Essa daqui é uma subordinada. Então, ela é uma oração subordinada adverbial, tá? Ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. Conformativa, tá? Ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. E essa daqui, qual vai ser o nome dessa oração? No caso aqui, a gente está vendo as orações subordinadas. Nas orações subordinadas, toda oração que não tenha conjunção vai se chamar oração principal, tá? Essa daqui se chama oração principal. Tá? Cuidado para não confundir, porque é muito comum quando a pessoa está começando a aprender orações, achar que essa aqui é uma oração assindética, porque não tem conjunção. Não é. Esse termo assindético e sindético é só usado nas orações coordenadas. Nas orações subordinadas, o termo é oração principal. Usa-se muito OP, para abreviar, para facilitar. OP, oração principal, tá? Olha, eu espero que você tenha gostado da aula. Eu pretendo futuramente gravar outras aulas sobre orações, mas de uma forma mais especificada, falar sobre as orações substantivas, uma aula sobre as orações substantivas, uma aula sobre as orações adverbiais e assim por diante. Como eu falei no início, o intuito dessa aula aqui foi fazer um quadro geral das orações para vocês saberem como que elas se situam, como elas se comportam umas com as outras. Tá? Espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra nas próximas aulas. Obrigada!